Já escreveu algo sabendo que todo mundo que você ama estaria morto quando as palavras fossem lidas? Em 1986, Elizabeth II fez exatamente isso. Ela não escreveu um testamento ou um documento político. Ela escreveu uma bomba relógio emocional programada para explodir em 2085. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai entrar no único território que nenhum hacker ou jornalista conseguiu tocar: o silêncio da rainha. Em 1986, a rainha Elizabeth visitou a Austrália e fez algo que quase ninguém notou na época, mas que, quando você para pensar, é uma das coisas mais estranhas e mais fascinantes que qualquer líder mundial já fez. Ela escreveu uma carta, selou o envelope com o selo real e entregou para ser guardada com instruções explícitas de que não podia ser aberta antes de 2085, após 100 anos de escrita. A Elizabeth tinha 60 anos quando escreveu essa carta. Ela sabia com toda clareza que a matemática permite que não estaria viva para ver o envelope ser aberto. Escolheu escrever mesmo assim. E a pergunta que eu não consigo parar de fazer é a seguinte: o que você escreve quando sabe que ninguém que você conhece vai ler? O que você diz quando o destinatário é o futuro e não o presente? Porque essa carta não é um testamento, não é um documento político com implicações jurídicas imediatas e nem é uma confissão que precisava ser guardada por razões estratégicas. Foi uma escolha. Elizabeth escolheu dizer alguma coisa para 2085 e a natureza dessa escolha revela algo sobre quem ela era que todos os discursos públicos e todas as aparições cuidadosamente registradas da vida dela nunca vão revelar da mesma forma. Naquele momento, a Elizabeth parou de ser a instituição e escolheu ser uma pessoa com algo a dizer além da própria vida. E isso fascina mais do que qualquer escândalo. Mas o que a gente sabe sobre a carta? Ela está depositada no Conselho da cidade de Sydney, na Austrália, numa caixa de tempo selada com instruções de abertura em 2085. Isso é verificado. O que não é verificado é o conteúdo, porque o ponto inteiro da caixa do tempo é que ninguém sabe o que está lá dentro. O que circula sobre o assunto são especulações, algumas mais fundamentadas do que outras. Então, vamos falar sobre o que é fato, o que é hipótese razoável e o que é fantasia. O contexto da visita dos anos 80 é importante para a gente entender o que a Elizabeth poderia ter escrito. A Austrália daquela época estava num momento de tensão específica em relação à monarquia britânica. O debate sobre se o país deveria se tornar república estava vivo e crescente. A Austrália teve um referendo sobre república em 99, votou contra por margem pequena e o debate continuou. Em 2022, com a morte da Elizabeth, o governo australiano sinalizou que eles estavam abertos para a questão republicana. Isso significa que a Carta da Elizabeth para 2085 foi escrita para uma Austrália cujo futuro constitucional nem ela podia saber. Em 2085, a Austrália pode ser uma república há décadas, pode ainda ser monarquia constitucional e pode ter atravessado mudanças que nenhum de nós consegue prever. Mas por que 2085? Por que 100 anos depois da visita e não 50, não 75? Um prazo de 100 anos sugere que o conteúdo requer distância o suficiente para que as pessoas diretamente envolvidas ou as controvérsias diretamente relevantes sejam história e não política. Em 2085 não estará vivo ninguém que conheceu Elizabeth pessoalmente como contemporâneo. Os filhos dela estarão mortos, os netos provavelmente idosos e os bisnetos já adultos. 100 anos é um prazo muito específico. 50 anos teriam sido suficientes para que os eventos dos anos 80 fossem história. 75 teriam coberto uma geração inteira. Mas Elizabeth escolheu 100. E eu não consigo ler essa escolha de outra forma que não seja a seguinte: ela escreveu algo que ela sabia que seria difícil para alguém vivo ler. Algo que precisava de distância o suficiente para ser lido sem dor ou consequência, e escolheu dar essa distância de forma generosa, sem anos de espera, para que o que ela tinha a dizer pudesse ser ouvido da forma correta. E para entender o peso do que pode estar nessa carta, eu preciso te contar uma coisa sobre o que a Elizabeth II sabia
que nenhuma outra pessoa viva sabia. Ela foi a monarca britânica mais longeva da história, teve acesso a documentos classificados do governo britânico por 70 anos, conheceu pessoalmente cada primeiro-ministro britânico, desde o Churchill em 52 até a Liz Truss em 2022. 15 primeiros-ministros, 70 anos de audiências semanais, nas quais o primeiro-ministro da semana compartilhava com ela informações que não eram públicas. Ela tinha obrigação constitucional de confidencialidade sobre essas conversas. A confidencialidade que ela honrou com uma consistência que os historiadores descrevem como absoluta. Mas confidencialidade em vida não é a mesma coisa que silêncio eterno. Uma carta para 2085 é tecnicamente uma forma de falar depois que a confidencialidade deixou de ser relevante. Então, o que ela escolheu preservar dessa experiência de 70 anos de acesso ao poder pode estar naquela carta de formas que nenhum documento oficial jamais vai conter. A Elizabeth também sabia coisas sobre a própria família que não eram públicas, a dinâmica interna da casa de Windsor, os conflitos que precederam o divórcio do Charles e da Diana, os anos de tensão que a própria Diana descreveu na entrevista de 95, Meg Shit de 2020, e as entrevistas do Harry e Meghan, que ela vivia tudo isso de dentro e não de fora. E o que ela pensava sobre tudo isso foi guardado com uma disciplina que impressionou até os críticos. O que eu acho mais bonito e mais triste nessa carta é o seguinte: a Elizabeth passou a vida inteira sendo a pessoa sobre quem todo mundo falava, sobre quem todo mundo especulava, cuja vida privada era analisada e julgada e romantizada e atacada. E essa carta é o único lugar onde ela fala, onde ela é o sujeito e não o objeto, onde a perspectiva é dela e não de quem a observava. Só que a carta da Elizabeth para Sidney não é o único exemplo desse tipo de gesto real. E olhar para os outros exemplos ajuda a entender o que esse tipo de carta pode ou não conter. A tradição de cartas e documentos selados para o futuro tem uma história longa, e o que distingue a carta dos testamentos selados, que a gente falou essa semana, é: testamentos selados são selados por razões legais e políticas específicas, para proteger a informação que o tribunal considera sensível. A carta de Sidney foi selada por escolha pessoal da Elizabeth, sem nenhuma obrigação legal, como um gesto voluntário para um futuro que ela escolheu endereçar. Isso muda completamente o que a gente pode inferir sobre o conteúdo. Um testamento selado esconde algo que alguém não quer que seja público agora. Uma carta do tempo guarda algo que alguém quer que seja lido mais tarde. Eu tô pensando em fazer uma. A intenção é oposta. A Elizabeth não estava escondendo nada da carta de Sidney, estava preservando algo para que, quando achasse que o momento seria certo, seria aberto. O foda é que, para nós curiosos, é que a gente não sabe o que tem nessa carta, e até eu, que tenho essa carinha de 20 anos, provavelmente não vou estar viva para saber o que exatamente ela tem. Alguém me liga lá do céu e me conta. E essa é a coisa mais rara que existe no século XXI, onde a privacidade é uma ilusão e os segredos duram cada vez menos. Há uma carta escrita por uma das mulheres mais observadas do mundo que permanece genuinamente privada, que nenhum hacker vai acessar, que nenhum jornalista investigativo vai obter, que nenhum ex-funcionário vai vazar. A Elizabeth II, a mulher que passou 70 anos sem que ninguém soubesse o que ela realmente pensava sobre nada que importava, encontrou uma forma de falar que nenhum de nós podemos interceptar. Isso, independente do conteúdo, é genial. Em 2085, alguém vai abrir essa carta, pode ser um funcionário do conselho de Sidney sem nenhuma conexão pessoal com Elizabeth, pode ser um historiador que passou a carreira estudando o reinado dela, pode ser um membro da família real britânica, se a monarquia ainda existir. Pode, inclusive, ser até um cidadão australiano, lendo numa Austrália que há décadas decidiu ser república. A gente não sabe, nem a Elizabeth sabia. Vamos esperar 59 anos para isso? Vale a pena? Agora, se você pudesse escrever uma carta para ser aberta em 100 anos, o que você colocaria lá dentro? O que vale a pena preservar para um futuro que você não vai ver? O que você diria se soubesse que ninguém que você conhece vai ler?
E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e se torna membro para me ajudar a trazer conteúdos de qualidade para você todos os dias, sem falhar. Nós temos vídeos novos todos os dias, por enquanto, às 8 horas da noite. Um beijo grande e até o próximo Steffi Flix amanhã.